Olá, bom dia. Estamos aqui nessa primeira aula do projeto Formando Discipuladores, na verdade a primeira online, né? Porque a gente está nesse período de quarentena agora e vamos ter que iniciar as aulas assim. E hoje nós vamos falar sobre a lição 3 e 4, né? E a 3 começando sobre um novo nascimento e nova vida. Vamos orar para começar? E aí a gente dá seguimento à aula. Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua presença. Peço ao Senhor que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, me cubra com Teu sangue nessa hora, Pai, e que as pessoas possam abrir o entendimento, que nós possamos abrir o entendimento para entender aquilo que o Senhor quer falar em nós e através de nós. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, que o Senhor venha trazer para nós a revelação, Senhor, não somente a letra, mas que Teu Espírito Santo fale conosco. É que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, já quero pedir perdão desde já por alguma falha que possa acontecer. Não estou acostumado com essa parte, né, tecnologia, mas a gente vai se esforçar para fazer o melhor. Vamos lá. Tema número 3. Novo nascimento e nova vida. Né? A meta é demonstrar a resposta de que todo homem precisa dar a obra à cruz. Dar a obra de cruz, definir a experiência do novo nascimento e apontar o caminho para que possa receber e desenvolver uma nova vida em Cristo. Então, a nova vida em Cristo e a meta dessa lição, né, para falar sobre nova vida e novo nascimento, é a resposta sobre aquilo que Deus fez por nós. Né? Na obra de cruz você toma consciência daquilo que Deus fez, da redenção, do preço que foi pago para que a gente pudesse viver essa nova vida. E a nova vida é a resposta que a gente dá àquilo que Deus fez por nós. Né? Então, aqui bem no tópico primeiro já fala sobre a resposta. Já vimos que Jesus consumou a obra da salvação na cruz ao oferecer seu sangue por propiciação pelos nossos pecados. Ele devolveu a possibilidade de nos relacionarmos com Deus e sermos reflexos da sua glória. Ou seja, a obra de cruz, ela, lá na lição 1 e 2, que fez comigo na semana passada, a gente falou sobre que a obra de cruz, ela devolve o plano original de Deus para o homem, que é viver um relacionamento. Deus nunca quis viver um homem uma vida em que o homem se esforçasse para estar com ele. Mas era algo natural, era algo que já acontecia, sem que o homem precisasse se esforçar. A partir do pecado, né, Deus ele pega e passa a ter o homem passa a ter que se esforçar para se relacionar com Deus. E quando ele tem que se esforçar para isso, isso gera nele agora um esforço para poder ter esse relacionamento com Deus de volta. E aí Jesus vem através da obra de cruz, e na obra de cruz ele pega e faz esse caminho de volta, onde nós passamos a ter acesso a Deus, né, pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus, através da obra de cruz. Isso a gente já entendeu. Bom, o que a gente precisa entender é a resposta que a gente vai dar a isso tudo. O que Deus fez por nós é um ponto. O que nós estamos fazendo com Deus fez conosco é outro. A primeira resposta necessária é o arrependimento. Tópico 1, que fala: o homem precisa se arrepender de sua rebelião. Na cruz, Deus não abriu mão do seu senhorio, apenas ofereceu perdão para aqueles que quisessem voltar atrás e recomeçar a vida debaixo do teu governo, como era com Adão desde o princípio. Então, a primeira resposta necessária é o arrependimento. O arrependimento vem da palavra arrebentar, né? Desatar. Quando você o se arrepender seria como se fosse uma ruptura. Então, quando a palavra arrepender, né, vem de arrebentar, vem de desligar, né? Então, quando você se arrepende verdadeiramente, é quando você corta o elo que você tinha com os pecados que você cometia. Entendeu? Então, essa vem a base da palavra arrependimento. E é muito confundido com remorso. O remorso, ele quando você sente tristeza
É muito parecido com arrependimento, mas só que o remorso você volta a praticar, né? Agora vamos lá. Nós temos duas situações aqui. O praticar e o cometer. Cometer pecado é uma coisa, praticar pecado é outra. A partir do momento que você aceita Jesus, você tem o sangue de Jesus sobre a tua vida, você recebe a obra de cruz e você responde com arrependimento, a partir desse momento, o pecado se torna na tua vida um acidente e não uma prática. Exemplo, a pessoa ela mentiu hoje. Ela é um mentiroso? Não, ela mentiu naquele dia, naquele momento. A pessoa, ela mente hoje, mente amanhã, mente daqui a 2 semanas, depois mente amanhã de novo. E isso é uma prática. Por exemplo, para você dirigir um carro, você tem que ter prática, ou seja, você tem que ter habilidade para isso. Uma coisa é aquilo que você pratica, outra coisa é aquilo que você comete. Então, a partir do momento em que você aceita Jesus, você tem o sangue de Jesus sobre a tua vida e a tua resposta à obra de cruz. E a gente precisa ter um cuidado. Por quê? Porque a gente joga toda essa responsabilidade para Deus. E essa responsabilidade é nossa, de manter a nossa vida com Deus é nossa. Não quer dizer que você nunca mais vai fazer aquele pecado que você fazia, ou que você nunca mais vai cometer algum erro, algum tipo de pecado. Vamos errar sim, porque nós vivemos num corpo que tende ao pecado. Mas isso não pode se tornar mais uma prática. Amém? A segunda resposta necessária é a fé. Uma vez que se arrependa o homem, o homem não terá como mudar de vida realmente, a não ser que creia em Jesus naquilo que ele fez. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor, que aquele que confessa Jesus como Senhor, é necessário que creia que ele exista. A fé, ela não é uma exigência, mas é uma base, né? É algo que se você não tiver, é impossível você viver uma vida com Deus. Porque a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem o Espírito em verdade. E a fé, ela é o fim e fundamento das coisas que você não vê. Então, como a gente não vê Deus, a única coisa que nos respalda da gente ter integralmente a certeza daquilo que a gente crê é a nossa fé. Que ainda que nós não vejamos, nós sabemos que está ali, né? Nós sabemos que existe. Novo nascimento. Jesus, certa vez, teve uma conversa com um doutor da lei chamado Nicodemos. E aí eu quero ler esse texto com vocês, né? Porque é um texto muito rico. Esse de João capítulo 3 é algo que eu gosto muito e sempre fui muito ministrado. E depois a gente vai dissecar o que está na revista sobre esse texto. Vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, que é mestre, bem sabemos que é mestre e vindo de Deus, porque ninguém faz estes sinais que tu fizeste, se Deus não for com ele. Jesus respondeu: na verdade te digo que todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, todo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu: como pode ser isso? Jesus disse: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Na verdade te digo que nós dizemos que sabemos e testificamos que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? E um pouco mais à frente, capítulo 16 de João capítulo 3,
né? E que é o versículo central da Bíblia, João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que para que o mundo fosse salvo por ele. Bom, novo nascimento. Nicodemos, quem era esse cara? Esse cara era um doutor da lei. Esse cara era um cara catedrático, um cara que entendia muito da Bíblia da época, né? Que era a Torá, que eram os estudos bíblicos na época, os estudos sobre Deus, sobre os profetas. Era um homem que ele era cheio de conhecimento, mas ele não tinha nenhuma experiência com Deus. O nascer de novo não implica enquanto você conhece de Bíblia, enquanto você conhece de Deus. O nascer de novo é uma experiência íntima e individual com Deus que todos nós passamos em algum momento da nossa vida cristã. O bom é que isso aconteça o mais breve possível, né? Porque, na verdade, o nascer de novo é a consciência que você tem em Deus da nova vida que você está vivendo, sabe? Nicodemos, Jesus, na conversa com Nicodemos, você vê que em momento nenhum teve um mover, em momento nenhum fala que Nicodemos ficou arrepiado, de que veio um som do céu, de que veio um raio, relâmpago, trovão. Não, Jesus, ele conversou com ele e Nicodemos teve a consciência do que era essa nova vida. E o que é essa nova vida? De 1 Coríntios capítulo 5, 17, fala que 5,18 vai falar que foi para a liberdade que Cristo vos libertou, que nós não voltemos a nos submeter às obras das trevas. Quando o apóstolo Paulo queria dizer sobre isso, é quando você trazendo a responsabilidade para nós de darmos manutenção a essa nova vida que Deus nos entregou. Tem o que Deus fez por nós e tudo o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele já perdoou nossos pecados, Ele já enviou Jesus para nos purificar, para poder nos livrar de toda a culpa, para poder fazer o sacrifício por nós. Ou seja, tudo que Deus precisava fazer está feito. Agora, daqui para frente, depende de mim e de você, né? Então, Nicodemos, ele ali começa a conversar com Jesus e ele começa, na verdade, querer começar a bajular Jesus no começo. Rabi, chamando ele de mestre. Na verdade, ali ele estava querendo meio que ironizar, porque Nicodemos era mestre, né? De uma forma bem... já era oficialmente mestre. Jesus não. Jesus era reconhecido como mestre por quem seguia ele. Então, na verdade, Nicodemos queria ironizar, né, com Jesus ali. E aí Jesus ele pega e fala: olha, é necessário você nascer de novo. E aí ele: como assim vou nascer de novo? E aí ele começa a ironizar mais ainda. Porque hoje para a gente é claro, porque a gente tem a revelação do Espírito Santo. Quando a gente fala para você nascer de novo, ainda que você nunca tenha entrado numa igreja evangélica, para você esse termo não é um termo estranho. Porque para a gente que é ocidental, isso é comum de se entender. Quando você usa uma frase para poder dizer uma outra que dê o mesmo sentido, né? Então, mas isso para um judeu não. Um judeu, quando fala nascer, para ele é nascer e ponto. Quando fala que seria um processo natural, ele entendeu naquela hora, ainda que ele estivesse ironizando como um processo natural. E aí Jesus ele pega e ele fala: poxa, se você não consegue entender de coisas naturais, como é que você pode? Ou seja, se assim como você está ironizando comigo, você não pode entender que eu estou usando uma figura de linguagem com você, como é que você pode entender as coisas espirituais? Então, o que Jesus fez? Jesus ele deu eu vou usar uma expressão que é um batismo de consciência em Nicodemos. Na verdade, ele trouxe a consciência dele a necessidade de viver uma nova vida. Então, trazendo para nossas vidas de hoje, Deus ele já fez tudo o que precisava fazer. Não fique esperando
que Deus vai me mudar em relação a isso. Não, a nova vida é eu e você que buscamos através da prática que a gente vive. Se a gente não mudar as nossas atitudes, a gente não vai alcançar essa nova vida. Você pode ir para o céu, porque muita gente fala, mas se você aceitou Jesus, você reconheceu, enfim, aí a salvação é um mistério, se vai estar no céu ou não vai estar no céu é uma coisa. Agora, você pode ir para o céu, mas não viver uma vida de salvo aqui na terra. Uma coisa é você viver uma vida de salvo, outra coisa é você viver uma vida de escravo. Você podia começar a viver aqui na terra o que você vai viver no céu, só tem que você prefere abrir mão. E quando eu falo você, todos nós, a gente prefere abrir mão de viver esse deleite com Deus aqui, porque a gente acha que, não, já estou salvo, já vou viver isso no céu mesmo, e então acha que está vivendo melhor aqui na terra, e não está. Né? Voltando lá para Nicodemos, definição de novo nascimento, já foi o que eu falei agora há pouco, né? Quando Nicodemos ouviu isso, ele ficou confuso, tentou entender sobre uma perspectiva natural, né? E aí quando Jesus disse para ele, olha, não estou falando de coisas naturais, estou falando de coisas espirituais. A dinâmica do novo nascimento. O novo nascimento ocorre quando nos arrependemos, cremos em Cristo e lhe entregamos nossas vidas. Imediatamente o Espírito Santo, que é Deus, vem habitar em nós e nos regenera, fazendo que o nosso espírito, que estava separado, morto, seja vivificado. Trata-se de um ato divino. O homem não pode produzi-lo por si mesmo. E espiritual, não é físico, mas interior, através do qual somos recriados no Espírito para uma nova vida. O processo de santificação... Olha, entende uma coisa. Deus, quando Ele entrega para a gente essa nova vida, Ele nos dá toda e plena condições de vivê-la. É como se você fosse viajar para um lugar de frio. E aí você colocasse ali na tua mala casacos, botas, touca, luva. Ou seja, Ele te deu plena condições de você viver aquela vida ali. Ou seja, uma nova vida em Cristo. Se você vai usar isso ou não, aí depende de mim, de você. Está entendendo? Então, assim, não é porque Deus disponibilizou. Aqui está falando, e para mim, agora, na hora que eu estava lendo, parecia um contrassenso, mas não é. E eu queria ler com você de novo para você entender uma coisa. Apesar de Deus Ele nos dar isso tudo, como, olha, o novo nascimento ocorre quando nos arrependemos, cremos que lhe entregamos nossa vida. Imediatamente, o Espírito Santo, que é Deus, vem habitar em nós. Ou seja, você tem o Espírito Santo, Ele nos regenera, regeneração. Depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre o que é regeneração. Fazendo com que o nosso espírito estava separado, morto, seja vivificado. Ou seja, você recebe vida, ou seja, você recebe o Espírito Santo, você recebe regeneração, você recebe vivificação, né, que é tornar vivo, é mais do que vida, é tornar vivo, é tornar aquilo, sabe, que aquilo tenha vida. Trata-se de um ato divino. O homem não pode produzir santificação por si mesmo. Produzir santificação por si mesmo, por mim mesmo, eu não posso. Porque era como se eu falasse, então, que uma pessoa, a partir do momento em que ela lesse esse texto, se ela não tivesse a ação do Espírito Santo nela, ela conseguiria praticar isso. Não. Ela não pode produzir santificação por si mesma. Mas não é Deus que vai pegar e fazer esse processo na pessoa. Não. A consciência vem. Eu não posso ver mais essa vida. Mas como que eu consigo renunciar a isso? Você tem isso, você tem o Espírito Santo, você tem a regeneração, você tem a vivificação que Deus deu em você. Você tem Deus deu toda a condição para que você pudesse viver essa vida sem vivendo essa nova vida em Cristo. Gente, perdão, tá? Porque estou gaguejando aqui ainda, porque para mim é muito difícil estar falando com uma máquina. Mas que o Espírito Santo possa estar
falando com vocês aquilo que eu não consegui falar. A velha e a nova natureza. Vamos lá. Antes de recebermos o novo, vivemos sob a natureza herdada de Adão. Lembra? Na primeira aula falamos sobre isso. Adão, ele peca, ele cai, e quando ele cai, na verdade, Eva dá o fruto a ele, e o homem, ele peca, ele traz sobre toda a humanidade esse peso desse pecado. Né? Então nós nascemos com essa natureza, essa herança, que é a herança adâmica. A partir do momento em que você é nascido de um ventre de mulher, você herda isso, independente de você ter nascido no lado do Papa, ou da pessoa mais santa que você conheça. Você, como eu, todos nós precisamos um dia reconhecer Jesus como Salvador. Ah, mas eu nasci no lar cristão. Um dia você precisa confessar Jesus como Salvador, independente de você ter nascido filho de pastor ou não. A Bíblia chama também de carne ou velho homem. Éramos governados por ela e, por isso, servíamos ao pecado. Paulo fez uma descrição bastante apropriada dessa velha natureza em Efésios, capítulo 4, 17 a 21. Ela marcada pela vaidade dos pensamentos, falta de entendimento espiritual, alienação de Deus, dureza de coração, dissolução e compulsão pelo pecado. Aqui, se a gente pegar isso e comparar com o que o Espírito Santo, com o que Deus te dá através da obra do Espírito Santo, você vai entender que, ao mesmo tempo que quando você não tinha Jesus, você não tinha o poder de Deus, você não tinha de Deus a oportunidade de viver essa nova vida, você tinha isso aqui, contra você. Você tinha vaidade dos pensamentos, falta de entendimento espiritual, alienação da vida de Deus, dureza de coração, dissolução, que é confusão, e compulsão pelo pecado. Então, como eu disse, todas as ferramentas que Deus deu para o homem para poder não estar preso a isso, Ele deu. E cabe a gente usar ou não. Então, a nova vida em Cristo. Já falamos sobre isso um pouco mais acima. A nova vida em Cristo, ela vai ser definida por a vida que você passa a viver agora, mas não mais governada pela sua carne, pelo pecado, mas governada pelo Espírito Santo. Marcos da nossa vida, da nova vida, né? Sensibilidade. A nova criatura em Cristo recebe um coração sensível à vontade e à presença de Deus. Entendimento espiritual. Antes vivíamos sem entendimento das coisas espirituais. Satanás havia cegado a nossa mente para não compreendermos o Evangelho. Hoje você já tem um entendimento através do Espírito Santo. Obediência. Uma nova vida, uma vida de obediência ao Senhor. Aquele que professa a fé em Cristo não busca submeter-se à sua palavra. Aquele que professa fé em Cristo, mas não busca submeter-se à sua palavra, não nasceu de novo, pois tem uma fé morta, ineficaz. E fé, o justo vive pela fé. Isso quer dizer que a vida do verdadeiro cristão não se baseia nas coisas visíveis, mas na palavra de Deus. Né? Luta entre a carne e a nova natureza. Gente, isso tudo está bem dentro do que a gente começou a falar lá atrás. Existe dentro de nós, hoje, uma dualidade, né, entre carne e espírito. A Bíblia diz que a carne, ela pende para as coisas da carne. O espírito, ele pende para as coisas do espírito. Só tem que, nesses dois, eles estão em nós. Então, o tempo todo, a nossa carne, ela vai ficar militando contra o nosso espírito e tentando fazer com que nós saiamos daquilo que Deus planejou para a gente. Mas nós temos o Espírito Santo, que aqui nos fortalece e nos faz conseguir caminhar em Deus. Mantendo o velho homem na cruz, que isso é uma coisa que precisa ter todos os dias.
Todos os dias, todos os dias, quando você é tentado, quando você é levado a errar, a fazer aquilo que não agrada ao Senhor, você tem que pegar esse velho homem e gravar na cruz e dizer isso a ele. Olha, você não governa mais a minha vida, porque quem governa a minha vida hoje é o Senhor. Então, eu te cravo na cruz hoje, né? Fortalecendo a nova natureza. Fortalecendo a nova natureza. Não existe outra forma. Jejum, oração e Bíblia. Eu conheci uma missionária que ela falava muito isso, que era o Job, né? Jejum, oração e Bíblia. Jejum a gente fala um pouco mais pra frente, mas para quem está começando agora, importantíssimo, leitura da palavra, Bíblia. Se você não se fortalece em Deus, você está deixando a sua carne, o seu espírito fraco, a sua carne vai se fortalecer. Quando você se fortalece em Deus através da leitura da palavra, através da oração. Oração é falar com Deus, não tem mistério nisso. Ah, mas tem pessoas que oram bonito. Querido, oração é falar com Deus. Tire um tempo para falar com Deus. Se isso vai durar 2 minutos ou 2 horas, isso não importa. Eu só sei o seguinte: à medida em que você cria esse relacionamento com Deus, você fortalece seu espírito e você enfraquece a sua carne. Comunhão com Deus. Aqui já passei os 3 tópicos, né? Sobre a questão do fortalecendo a nova natureza, que é através da palavra de Deus, oração, jejum, né? A comunhão. Sermos fortalecidos na fé à medida de que nos relacionamos com pessoas espirituais. Outra coisa muito importante, você só vai conseguir caminhar se você andar com pessoas que andam debaixo do mesmo propósito que você. Não adianta você querer viver uma vida com Cristo e você continuar nesse período de começo, pelo menos, convivendo com essas outras pessoas. Ah, mas eu tenho parente não crente, não vou poder visitar, não vou poder conviver. Não estou falando disso. Estou falando de convivência diária. Estou falando de um exemplo. Se eu tinha problema com drogas, eu não posso voltar a conviver com essas pessoas, pelo menos por um período, pelo menos até que meu espírito seja fortalecido, tanto que eu consiga, através do meu espírito fortalecido, negar a minha carne. Se eu ainda não consigo fazer isso, e ainda que eu ainda tenha essa certeza que consigo, vigie em relação a isso. Se você não tem a necessidade de você conviver com essas pessoas, abra mão dessa convivência por um tempo. Entendeu? Isso não vai ser para sempre. Você não precisa deixar de falar com a pessoa. Só se resguarde por um tempo. Adoração. Através da adoração, nós agradamos a Deus, nós também fortalecemos o nosso espírito. A adoração, a Bíblia diz que quando você adora alguém ou algo, você se torna igual àquilo que você adora. Então, quer ser fortalecido no espírito, quer viver uma vida com Deus, adore Ele. Se você tem dificuldades, mas eu não consigo romper com algo, eu não consigo parar de praticar algo, eu não consigo deixar de viver essa e essa vida, e aí eu não sei por onde começar. Começa adorando, porque a adoração, ela primeiro, você vai derrubar altares dentro de você que foram erguidos em tempos do mundo. E segundo, você ergue um altar de adoração no teu coração a Deus. E a adoração, ela te torna, é a única coisa que te torna semelhante àquilo que você adora. Então, se você adora a Deus, se você busca ao Senhor, a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Então, à medida que você busca, à medida que você se relaciona, a adoração é relacionamento. Mas eu não sei cantar. A adoração não é cantar. A adoração não é um momento de louvor. A adoração é uma vida de submissão a Deus. Então, você pode adorar a Deus lendo a palavra, você pode adorar a Deus tocando, cantando, mas enfim, adore a Deus do seu jeito. E quando você adora Ele, você se torna semelhante a Ele. Não igual, pelo amor de Deus, mas semelhante a Ele, como diz o salmista.
Tá bom? Esse é o final dessa nossa primeira aula, da aula 3, tá bom? E queria orar para poder encerrar. E, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um que ouviu essa aula, que o Espírito Santo possa ministrar no nosso coração aquilo que o homem não conseguiu falar. Em nome de Jesus, amém.